Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou deveras feliz de estar aqui nessa noite, louvando a Deus uma vez mais com os irmãos, poder rever algumas pessoas que conhecemos e feliz por saber que estão na igreja. Quero parabenizar a mocidade, parabenizar o pastor Joanilson e a pastora Célia, parabenizar a igreja pelo evento, pelo trabalho. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Eu confesso, irmãos, que veio um forte desejo no meu coração de mudar a mensagem, né? Porque a gente vai ouvindo as histórias e alguém fala assim: o pregador de ontem foi uma bênção e Deus não sabe se foi o céu que desceu ou se foi a terra que subiu. E aí nasce aquele desejo de trazer uma mensagem pentecostal, uma mensagem avivalista. E eu falei: Senhor, eu vou mudar. E o Espírito de Deus me disse assim: meu filho, ontem eu enchi, hoje eu ensino eles a manter cheio. Prega a minha palavra. Então, por mais que talvez o meu sentimento, a minha emoção queira falar alto, eu preciso deixar o Espírito Santo falar mais alto na minha vida, porque eu não tenho noiva, a noiva é dele, e ele fala como ele quer. Amém? 1 Samuel capítulo 4 e o versículo 21 nos diz assim: mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa. Parafraseando, carta aos Hebreus capítulo 9 e o versículo 4, a partir da parte B, diz assim: e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Parafraseando, e o último versículo, depois eu não vou ler mais nenhum versículo, Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 14, que diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Me ajude. Se o tempo deixar, leia para mim Apocalipse capítulo 22, versículo 14. E assim como eu te passo essa Bíblia, Deus manda lhe dizer que Ele te passa o ministério pastoral, e Ele fará de ti um pastor, Ele movimentará as águas na tua vida, e quando essa profecia acontecer, você se lembrará e fará: eu não tinha capacidade, mas o Senhor usou aquele menino aquele dia e me capacitou, e hoje eu sou o pastor. E Deus vem te falar isso para cumprir uma promessa que fez a tua esposa, que ela seria esposa de pastor, e Ele te capacita a partir de hoje para ser. Louvado seja o nome do Senhor. A história dessa noite, irmãos, é uma história cativante, porque eu vou vos narrar a história de um juiz chamado Eli, um homem que julgava Israel. E quando Deus formou Israel, Deus formou no jardim do Éden, irmãos, homem e mulher. E Deus falou: multiplicai-vos e frutificai-vos. Quando Adão pecou, Deus lança Adão e Eva no jardim, mas Deus não desamparou. Ainda que Adão fez um avental de folha para si, Deus foi lá, matou um animal e colocou pele para cobrir. Falou: olha, a folha, ela tampa, mas eu não quero que tampe, eu quero que perdoe. Para perdoar tem que ter derramamento de sangue, por isso tem que lavar as vestes no sangue do Cordeiro. E aí Deus, para trazer o povo de volta, Ele criou um povo modelo. Ele fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque, e Deus muda o nome de Jacó de suplantador, aquele que toma a bênção se você não quiser, e ele passa a se chamar Israel, o povo de Deus. Então, do povo de Israel, Deus cria um modelo, e o modelo era assim: quando Israel vencia, Deus vencia; quando Israel perdia, Deus perdia. Aonde o povo de Israel caminhava na terra, a vitória era certa, porque não era como os filisteus, não era como os amorreus, não era como os saduceus, não era um povo qualquer que carregava uma imagem, que carregava Astarotes, Mazeira e tantos outros deuses. Era um povo que carregava um Deus que não podia ver, não podia ouvir, não podia enxergar, só que era um Deus que podia fazer. Então as pessoas se
Às vezes eles vão com Gideão só com 300 e vence a guerra. Às vezes eles vão lutar com outra guerra, eles nem lançam espada, eles começam a adorar um Deus que está lá no céu que ninguém vê, e eles vencem a batalha. É porque Deus tinha o povo de Israel como um povo modelo. Você é o Israel de Deus nessa noite. Você é um modelo para Deus na terra. Deus não te chamou para viver em derrota. Deus não te chamou para viver em engano. Deus não te chamou para viver com as portas fechadas. Deus não te chamou para viver enfermo. Deus não te chamou para viver angustiado. Deus te chamou para você viver de vitória. Você pode entrar na prova, mas a prova vai você viver de vitória. O nosso Deus é o Deus que está na montanha, mas é o Deus que entra lá no vale com você também. Se ninguém nunca desceu no fundo do poço com você, o Espírito Santo desce até na cova dos leões, na fornalha de fogo, no fundo do poço para te dar glória. Porque você é um modelo de Deus na terra. O juiz Eli sabia disso. Sabia que ele era um modelo. Sabia que o povo de Israel vivia de vitória em vitória. Mas o tempo vai passando. E Eli fica velho, fica cego e fica obeso. E eu quero tirar isso do natural e transportar para o espiritual. Porque a velhice no espiritual é triste, irmão. Porque o irmão ele começa bem, mas quando a velhice espiritual chega, ele não consegue fazer mais nada na obra de Deus. Ele não consegue ajudar em mais nada. Ele não consegue contribuir com mais nada, porque a velhice chegou. Quando a obesidade chega, irmãos, você acha que você é alguma coisa. Você se esquece que Jesus te tirou da sarjeta. Você se esquece que ontem eu era um bebum, um drogado, uma prostituta, alguém que a sociedade não dava nada. De repente o Senhor traz você para a igreja, te dá um banho no sangue do Cordeiro, e aí você começa a inchar achando que você é alguma coisa. Eu sei que Deus usou os pregadores que me antecederam. E pregar encerramento de congresso não é fácil, irmãos. Você suceder grandes homens de Deus que o Senhor usou. Mas não sou eu quem faço. Não sou eu que escrevi a Bíblia. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor que desce aqui, que cura, que batiza, que liberta, que transforma. E se Ele não me usar nessa noite, vocês vão sair vazio. Mas se Ele resolver abrir o céu neste lugar, te prepara, porque a unção do Espírito te impactará nessa noite. Eli estava ficando cego. E a cegueira espiritual você não consegue enxergar. Você não consegue ver. Porque quando chegou o exército para atacar Eliseu, e o moço falou assim: Eliseu, vamos fugir, vamos sair pelo fundo, olha o tanto de exército. Eliseu falou assim: abre os olhos do moço. Muito mais do que estão conosco, do que os que estão exércitos na terra. É muito mais quem está com você, irmão. 1000 pode cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Mesmo que você não veja, irmãos, existe uma proteção, existe uma blindagem na sua vida, porque você é um modelo de Deus na terra. Enquanto a irmã Maricleusa cantava, adorava a Deus com o primeiro hino, eu via anjos descerem e subirem numa velocidade que não dá para calcular, irmãos. Vários anjos descia e subia. Eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou: estou levando oração e derramando as bênçãos. Levo oração e